Beleza, pessoal? Essa aqui é uma pequena aula sobre o nosso capítulo 4, vetores e cinemática vetorial, diferenciando primeiro grandezas escalares e grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela grandeza que tem módulo. O que é o nosso módulo? O nosso módulo é um número, qualquer número, 20, 50, 1000, e unidade de medida. O que é a nossa unidade de medida? Depende. Metros, quilômetros, centímetros, newtons. Então, por exemplo, uma grandeza escalar. A massa. A massa é uma grandeza escalar. Vai comprar alguma coisa e me traga 2 quilos daquilo. Número e unidade de medida. O volume. Bom, o volume também é uma grandeza escalar. Por exemplo, 5 litros de alguma coisa. E a temperatura? A temperatura também é uma grandeza escalar. Por exemplo, uma pessoa está com 38 graus Celsius. Notem que em todos os casos bastou dizer o número e a unidade de medida para se entender do que eu estava falando. Já na grandeza vetorial, ela precisa, além do módulo, da unidade de medida, ela precisa de uma direção e um sentido. Não confundam direção com sentido, pessoal. Direção horizontal, vertical e diagonal. Já o sentido, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Essa é a diferença entre a direção e o sentido. Mas como assim uma grandeza vetorial? Por exemplo, o deslocamento. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Por que o deslocamento é uma grandeza vetorial? Porque imagine você se falar assim, olha, eu vou andar 2 metros a partir de agora. Aonde eu vou chegar? Eu tenho que dizer se eu vou andar 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, 2 metros para a frente, ou ainda 2 metros para cima, na vertical. Entenderam? Que se eu não disser o para onde, a informação fica incompleta. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Outro exemplo, a força. Eu vou aplicar uma força sobre essa mesa, mas eu vou empurrar ela para baixo, eu vou empurrar ela para cima, eu vou arrastar ela para a direita, eu vou arrastar ela para a esquerda. Uma dica, pessoal, é a pergunta para onde. Se for necessário perguntar para onde, é uma grandeza vetorial. Veja, compre 2 quilos de arroz. Não precisa dizer para onde, porque massa, 2 quilos. Traga 5 litros de água. Bom, 5 litros de água, tá a informação completa. Agora o traga vai dizer um deslocamento, né? Alguém pode perguntar, para onde? Bom, aí é deslocamento, é uma grandeza vetorial. Beleza? E as operações com vetores? Bom, 4 tipos de operações bem simples e bem rápida. Quando o vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, como se alguém ajudasse você a puxar alguma coisa, basta somar os 2 vetores. Quando tem sentidos opostos, quando você puxa para um lado e alguém puxa para o outro, você subtrai os valores dos vetores. E se eles forem perpendiculares, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus, você aplica o teorema de Pitágoras para encontrar o vetor resultante. Mas e se não for nem paralelo, nem oposto, nem perpendicular, mas for oblíquo, ou seja, o ângulo é um ângulo qualquer, que não é 90 graus. Bom, aí você aplica o teorema inteiro. Note que esse pedacinho é igualzinho ao teorema de Pitágoras. Mas por não ser 90 graus, ainda tem 2AB cosseno de θ. Notem que se fosse 90 graus, seria cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero, por isso fica só no teorema de Pitágoras com 90 graus, ok? É isso aí, pessoal. Exemplos sobre as operações com vetores, vejam os nossos exercícios. Abraço e até mais.